81 dias para a prova do Enem. O que eu faço nesse momento? O que eu posso trabalhar nesses próximos 81 dias até a prova do Enem? A gente tem aí 2 meses e pouquinho e 21 dias aí, se contemplar cada mês com 30 dias. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Cunha, eu sou mentor, estrategista de prova, eu trabalho exatamente com aprovação em medicina pela prova do Enem. É isso que eu faço. Tô num ângulo meio estranho, porque eu tô tendo que gravar pelo iPad, meu computador deu pau, não tá dando pra gravar, mas pra vocês não ficarem sem vídeo, eu tô aqui pelo meu tablet podendo gravar pra vocês. E o intuito agora é a gente falar um pouquinho sobre esses próximos 81 dias que vamos viver a partir de hoje. O primeiro ponto que você tem que entender é que uma boa preparação para a prova do Enem, que é uma preparação de 1 ano, né? Você se inscreve num cursinho para vestibular ou numa mentoria lá em fevereiro e vai trabalhando até novembro, um fucking ano inteiro você lá, botando dinheiro, estudando, trabalhando, botando coisa para fazer, fazendo simulado, correção, corrige, tal, um monte de atividade para poder contemplar a prova que vai acontecer daqui a 81 dias. E a primeira coisa que a gente tem que trabalhar e entender é que um bom pré-vestibular ou uma boa mentoria vai dividir o primeiro semestre no foco na competência e o segundo semestre no foco na habilidade. Peraí, professor, peraí, que eu não entendi nada. Você tá falando de matriz de referência, é o quê? Calma. Olha como fica mais fácil entender assim, ó. O primeiro semestre dividido como se fosse os conteúdos mais importantes, as competências que você tem que saber. Entenda a competência equivalente a conteúdo. E aí, Sky, beleza? Olha quem tá ali. Já o segundo semestre, entenda a habilidade com o saber fazer. Entenda o conteúdo como o saber. Fez sentido a diferença? O conteúdo é o saber, é o conhecimento. A habilidade é o saber fazer, essas são as questões, são as provas, a estratégia de prova. Portanto, o segundo semestre, ele tem que ser focado em mais prova. E agora que a gente está no final de agosto, né? Agosto, esse mês infinito aí que não acaba, mas esse final de agosto, dia 20 de agosto, esses próximos 81 dias, o seu foco deve ser total nas correções e fações das provas. Provas antigas, já fiz todos os Enems antigos desde 2014, legal, já fez os PPLs, fez alguns Libras, tem um de Libras lá de 2017 que é diferente, fez todas as provas do Enem, ótimo, show de bola. Vamos então aos simulados nacionais mais reconhecidos do país. E os simulados que eu indico você fazer são o SAS, é um bom simulado, gostam os meninos, né, os alunos gostam muito do SAS, apesar de que eu acho que o primeiro dia do SAS ainda não chegou no nível que tem que chegar para a prova do Enem. AZ, o simulado do AZ, caraca, me surpreendeu positivamente esse ano. O simulado do AZ, e eu não ganhei nada pra falar isso aqui, tá? Não sou patrocinado, não. Queria ser, mas não sou. O AZ é um ótimo simulado para ser realizado. Cara, o simulado do Fredão, apesar de que é um simulado que muitos itens, tem vários distratores muito puxados, mas é um bom simulado também para ser realizado o simulado do Fredão. Eu sempre indico esses 3 simulados junto com a prova do Enem, primeira ou segunda aplicação, para você poder trabalhar essas provas na íntegra, esses simulados integrais, né, íntegros dentro da prova do Enem. Já uma outra modalidade de prova que eu gosto de aplicar é porque, pensa comigo, o segundo semestre é para habilidade, é mais prova. Então todo dia eu vou fazer um simulado. Não faça todo dia um simulado. Não é essa a melhor estratégia para ser realizada, porque daqui a pouco você está com uma quantidade enorme de questões para corrigir, sem tempo para corrigir, porque você quer fazer prova e prova e prova. Então, não. A melhor técnica não é encher você de simulado, porque pensa comigo, um simulado feito e não corrigido é uma ótima perda de tempo. Concorda comigo? Perdeu tempo, pô. Você fez o simulado, não corrigiu, não deu tempo de corrigir, não fez a análise de qual foi o motivo do erro, se foi uma questão que você deu certeza, ou foi uma questão que você não deu certeza. Cara, não entendeu se foi falta de conteúdo, se foi falta de atenção, tá faltando esse problema aí, essa correção? Cara, foi perda de tempo. Você não corrigiu um simulado bem feito, de uma maneira bem feita, você perdeu tempo até hoje, a não ser que você corrija. E fazer prova todo dia, cara, você não vai conseguir. Que daqui a pouco você tá surtando. Que daqui a pouco você não tá mais aguentando fazer prova. Você tá, caraca, tá prova demais, cara. Tá exagerado. E 2, que você fazer prova todos os dias, além do cansaço, que é o primeiro ponto, você não vai ter tempo para corrigir tudo. Então, como é que eu faço com os meus alunos dentro da minha mentoria? Esse segundo semestre é simples. Você vai fazer 3 provas por semana. Só que 2 delas são provas na íntegra.
E normalmente eu não coloco no segundo semestre prova aos sábados. Ó, essa dica é boa, hein? Os outros mentores que estão me ouvindo aí vão querer me copiar, mas essa dica é boa. Quando a gente fala pro... Tô com o nariz bem entupido. Quando a gente fala pro candidato, o aluno que tá na minha frente, pra fazer prova no sábado, o que eu percebo, e eu percebo isso nitidamente, é que ele na minha frente, aqui na reunião, fala, não, professor, pode deixar, eu vou fazer simulado sábado. Sábado é o dia internacional de fazer simulado, não é? Do Enem. É o dia internacional, cara. Vou fazer simulado aqui, é porra. O pai vai fazer simulado. Aí dá sábado. Se ele tá matriculado no cursinho, ele já teve aula de manhã. Aí ele de tarde tá chateado, porque é um sábado. Ele vai ter que fazer simulado. E aí, cara, qualquer coisa que aconteça, um amigo dele liga, alô, tudo bem? Vamos tomar um açaí? Vamos. E aí você fala, não, amanhã eu faço simulado, dane-se o simulado, vou fazer ele amanhã. E aí na prática, meu jovem gafanhoto, na prática, o que acontece é simples. O que acontece na prática é que você fala que vai fazer o simulado amanhã, não faz o simulado amanhã, porque amanhã é o quê? Domingo. Aí você não vai fazer. E você acaba dando um migué no simulado de sábado. Mas isso é por quê? Porque o simulado exige você ficar 5 fucking horas sentado de 1h30 às 7, ou de 1h30 às 6h30, fazendo uma prova. Isso é cansativo. Se não for um simulado que eu, na minha instituição, tô botando pra você fazer, você tem que vir fazer o simulado pra ter uma correção bem feita, pintar cartão resposta, tudo, como um dia da prova do Enem. Se não é isso, se eu peço só pra você fazer uma prova na sua casa, a tendência de você dar um migué, putz, altíssima. Altíssima. E o que eu não quero é que você dê um migué. Então o que eu faço? Eu tiro essa prova de sábado e jogo ela para um dia na semana. Porque aí quando eu jogo ela para um dia na semana, chega a dar gosto, né? Você tá assim à tarde com seus amigos, aí vira um... E aí, vai estar o que hoje? Hoje é dia de prova na íntegra. Você chega a dar dedo assim, ó. Hoje é dia de simulado, seu merda. Você vai estudar o quê? Polinômios? Eu vou fazer simulado. E aí chega a dar gosto, não é? Dá uma energia positiva. Você fala, cara, vou fazer prova hoje. E aí no sábado, eu normalmente, no segundo semestre, ponho estudo teórico. Porque como você já tá cansado, já tá querendo dar migué no simulado, cara, no sábado, se eu ponho pra você estudar, você vai estudar um pouquinho para assistir um episódio de uma série, estuda mais um pouquinho para, sai com a namorada, estuda mais um pouquinho para. Então, consigo ser picado, enquanto um simulado, uma prova na íntegra, não consegue ser picado. Portanto, o que eu faço, só para acabar e você saber exatamente o que fazer nesses próximos 81 dias, é focar em habilidades, 3 provas por semana, sendo 2 provas na íntegra, normalmente eu ponho terça e quinta, você pode pôr segunda e quarta, segunda e sexta, segunda e sábado, sábado e domingo, não importa. Portanto, que você faça a prova. E a terceira prova eu chamo de prova diluída. É uma prova que eu vou pegar 18 questões 5 vezes na semana. E eu tento pôr durante a semana, mas se eu ponho prova na íntegra terça e quinta, eu não ponho essas 18 questões na terça e na quinta. Então ficaria segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, 18 questões. 18 questões, em tese, você faz em 1 hora. Dependendo do aluno, eu ponho 1h30, 2 horas, se ele tem muita dificuldade. Eu normalmente coloco segundo dia, para serem 9 de natureza, 9 de matemática. E aí a gente contempla toda semana a realização de 3 provas. As provas diluídas, o que eu indico pra você? Cara, eu indico demais você fazer de prova diluída 9 questões de matemática e 9 de natureza de simulados nacionais como Somos, Ângulo, Bernoulli e Poliedro, que são simulados conteudistas, mas, perdão aí galera, mas essa é a minha opinião, o que eu observo é que essas provas não se assemelham tanto quanto o AZ e o SAS. Claro que existem provas do SAS que são muito fora da caixinha. O último simulado do SAS, primeiro dia, parece que veio terror e pânico, uma filosofia muito pesada, uma parte de humanidades muito pesada. Não é a cara do Enem isso. Mas, no geral, contemplando todos os simulados que eu já avaliei, SAS, AZ, Fredão, bons simulados para prova na íntegra, Bernoulli, Ângulo, Somos e Poliedro, boas provas para você fazer prova diluída. O que fazer nesses próximos 81 dias? Simples. Foco, respira, muita questão, correção, conteúdo e revisão. Fez sentido isso? Ó, uma última coisa que eu preciso que você lembre é quem que eu aprovo, quem que são meus alunos que são aprovados normalmente? É quem tá de boa. É quem tá fazendo o que deve ser feito. Ou quem tá fazendo o básico bem feito. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @_o_Gustavo Cunha. Por lá eu dou várias dicas de estudo. Fechou? Vamos nessa. Bons 81 dias.